Sejam bem-vindos ao Lápis de Cura. O meu nome é Verónica, como vocês sabem, eu faço coaching energético. Olá, eu sou a Mábia Ribeiro, sou psicanalista energética e esse é o Lápis de Cura. Então, nós estamos a começar hoje uma série de partilhas em que vamos abordar temas diversos para que sejam uma maior e melhor contribuição para todos nós. Hoje, especificamente, vamos falar do coronavírus e das emoções. Isso, porque nós sabemos que qualquer tipo de doença, ela pode vir a nós, né, com mais facilidade quando nós baixamos o nosso sistema imunológico. Isso acontece através das nossas emoções, né? Sim, nós temos cerca de 60% da nossa imunidade no nosso intestino e que, enfim, que está conectado diretamente às nossas emoções, e por isso é tão importante e é reforçado tantas vezes, de tantas maneiras, que tenhamos sempre pensamentos positivos, emoções positivas, porque essa relação com a nossa imunidade ajuda-nos a ficar bem, não é? E a sentir-nos bem e a fazer com que os vírus e as bactérias não entrem, ou pelo menos não causem danos de força maior. É verdade. Se você for observar, em vários momentos, talvez, da sua vida, de alguém que você conheça, quando aquela pessoa estava passando por algum momento de tristeza, de dor, né? Ela pegou uma gripe ou algo assim, né? Porque realmente esse sistema imunológico baixa muito, né? Referente às nossas emoções, né? Os cientistas já fazem esses estudos há muitos anos, né? Como é que essas emoções afetam o nosso corpo, o nosso sistema imunológico. Então, o que a gente tem para dizer para você hoje é para você fazer coisas que te deixam feliz. Para se prevenir das doenças, para se prevenir, né? Para ter uma vida mais saudável, né? Porque também, se você for pensar, quando você está triste, você deixa de comer, né? Você deixa de dormir, né, corretamente. E tudo isso traz danos ao seu corpo físico, É, né, exatamente, Verônica? sim. É importante quando nós passamos por situações como as que estamos a passar agora, não é? Que isto afeta de alguma maneira tudo, nós colocarmos as situações como meio de aprendizagem do que é que o corpo nos está a querer dizer. Enfim, em vez de colapsarmos nas emoções mais que nós designamos mais densas ou que nos colocam mais em baixo, questionarmos as próprias emoções, as situações que vivenciamos, como é que as estamos a criar, enfim, porque se nós nos sentimos como criadores da nossa vida e não como vítimas, nós vamos questionar essas situações de maneira a que possamos ter mais poder sobre aquilo que criamos, sobre aquilo que sentimos, e transformar esse aprendizado de um modo positivo, que seja enriquecedor, e não que nos conduza a situações em que vamos continuar a criar mais medo, a criar situações que depois naturalmente fazem com que o corpo fique mais debilitado, porque tudo está ligado, não é? O nosso corpo físico, energético, mental, emocional, apesar de nós muitas vezes possamos sentir que não é? Que há separação, de facto tudo está ligado, e por tudo estar ligado é que as nossas emoções afetam o corpo e permitem que depois entrem determinados bichinhos, entre aspas, e que nos façam sentir mal. Na verdade, assim, eu queria falar com vocês assim, para a gente começar a se perceber como ser, né? Como ser humano, a partir do momento que a gente acorda, né? Começar a perceber o nosso dia, né? Como é que a gente faz tudo que a gente tem feito. Como é que você. Eu sempre falo assim, para você acordar, abrir a janela, né? Ver se tiver sol, se tiver chuva, não importa, a luz do dia, ele vai acordar as células do seu corpo, vai te manter alerta para estar no estado de presença, né? E a partir daquele momento ali, você vai escovar os seus dentes, vai tomar o seu café da manhã, na presença, né? Porque quando nós estamos na presença, nós cuidamos de nós estamos atentos, né? Aos sinais do nosso corpo, aos sinais do ambiente, como a gente deve se proteger,
né? De todos esses intrusos, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. Então, a gente se cuidar, né? Fazer uma atividade física, né? Cuidar do nosso físico, porque é sabido que até as sombras, né? Saem da nossa vida através da nossa atividade física, né? Sim, Algumas sombras, né? Que se manifestam. Então, assim, cuidar de nós, da nossa alimentação, né? De nos alimentarmos também dessa energia maravilhosa que é o prana, né? Então tá tudo na presença. Se você estiver na presença, atento às coisas que você fizer, você não vai, vamos dizer assim, se envolver nessas emoções tão densas, né? Você vai perceber que naquele momento exato não tem tanta coisa para se preocupar, né? Geralmente a gente tem coisas para se preocupar no passado ou no futuro, né? A gente está ansioso por algum problema, porque alguém sofreu alguma coisa. Mas se você silenciar a sua mente, né, estar no seu estado presente, você vai perceber que as coisas são mais fáceis, né, da gente superar, de ter boas emoções, de ter bons sentimentos e viver uma vida com mais leveza e com mais saúde. sim. É isso mesmo, nós tendo mais consciência no corpo e mais cuidado com a alimentação e também com o descanso, não é? Com o respeito e com aquilo que o corpo nos está a dizer, porque nós somos todos diferentes e como atualmente ainda estamos em transição, não é? Ainda vivemos num ritmo em que achamos que temos que fazer, muitas vezes o corpo tem essa necessidade de nos pedir para parar, para ser ouvido, para que as emoções sejam uma contribuição maior para nós, para a nossa vida e para aquilo que queremos criar e que não sejam a contribuição daquilo que nós não queremos criar. Então, ouvir o corpo, estar atento às emoções, a estar presente, daí só podemos criar o melhor para nós, não é? Porque muitas vezes as emoções pedem para ser ouvidas por experiências que nós tivemos, enfim, todas as pessoas de alguma maneira já tiveram essas experiências em que as emoções não foram integradas, não foram vivenciadas e fizeram, enfim, ficaram somatizadas ou ficaram não estão integradas, não foram vividas, estão reprimidas, digamos assim. Né? Então muitas vezes o corpo pede-nos para parar para que essa energia venha e que seja integrada, trabalhada, libertada, acima de tudo, não é? Porque na vida não existem propriamente culpados nem vítimas, existe uma corresponsabilidade em tudo aquilo que nós criamos, em tudo aquilo que nós atraímos, e quando nós verdadeiramente nos sentimos assim, conseguimos criar mais felicidade, mais harmonia. Porque se eu sinto que sou merecedora de todas essas vivências e emocionalmente me conecto com elas, entro nessa frequência, naturalmente eu só posso criar alegria, felicidade, amor e tudo aquilo que me faz sentir bem, não é? Porque muitas vezes o que acontece, e tu poderás falar melhor sobre isto, Nádia, é que nós no nosso subconsciente armazenamos muitas dificuldades, digamos assim, este não merecimento de vivenciar emoções positivas, de nos conectarmos com aquilo que nos faz sentir bem, que é a alegria, que é a felicidade. Depois faz com que no exterior vamos co-criar emoções e realidades alinhadas com frequências mais baixas, com o que nos traz dor e depois às tantas começamos a achar que o natural é criarmos e vivermos assim, não é? Então, enfim, é sempre uma aprendizagem. Na verdade, eu tenho duas experiências aqui que podem ser contribuição. É assim, sempre que eu pergunto, né, aos meus pacientes, né, o que é que, para eles me falarem um momento feliz, porque nós temos uma técnica de substituir um momento triste por um feliz. E a maioria das vezes, eles não sabem, né, de pronto, me citarem momentos felizes da vida. As mães geralmente falam, né, nascimento do seu filho, os pais falam também isso. Mas, assim, sinceramente, eles não sabem me dizer sobre momentos felizes na vida deles. Então é interessante você falar isso, porque eu tenho duas experiências que eu posso compartilhar aqui que eu acho que vai ser contribuição. Tanto assim, quando a gente vai fazer uma abordagem direta no paciente consultório, né, abordagem direta ao subconsciente, aí nós sempre entramos na fase quando ele era criança, né?
Então, traumas, coisas assim, que deixam um pouco deles lá na infância, né? É interessante que, recentemente, eu tive uma experiência de que uma paciente se sentia triste por árvores que cortou na infância dela, né? Então, a gente nunca imagina que algo assim vai trazer um trauma tão grande, né, para a pessoa. E a outra oportunidade é que eu sempre pergunto assim: o que é que te deixa feliz? E os pacientes, eles não sabem, né? Porque a gente tem uma terapia que a gente substitui um momento triste por um momento alegre. E a maioria deles ou tem dúvidas, né? De fica vários momentos, eu não sei, deixa eu pensar aqui, eu não me lembro, sabe? E tem outros que, quando são pais ou mães, eles sempre falam que o momento feliz foi quando o filho nasceu, né? Então, assim, se você perguntar para qualquer pessoa quais foram os momentos felizes da vida dela, se você assim, me conte dias felizes, ela vai lembrar, ela não vai ter uma memória, ela talvez lembre de uma festa, né, no meu aniversário, uma viagem, alguma coisa assim. Mas cotidianamente elas não são felizes, né? Então, se você fazer essa pergunta para qualquer pessoa na rua, ela vai titubear a dizer para você, contar para você momentos felizes da vida. E isso é muito preocupante, né? Porque deveria ser tão fluente em nós, né? Porque se Claro. nós tivermos muitos momentos felizes, a gente vai estar com essa imunidade lá em cima, né? E vai co-criar pelas altas vibrações, como você estava falando, né? Vamos trazer boas coisas para a nossa vida. Porque o reflexo de fora é o que temos dentro. E se dentro há felicidade, a certeza, né, das coisas felizes, a gente vai criar mais coisas felizes. E quando a gente não sabe esse caminho da felicidade, né, quando a gente não tem ciência do que nos faz feliz, aí fica muito mais difícil. Então eu costumo falar para eles, não faz o caminho contrário. O que é que te deixa triste para poder achar o que te deixa feliz? Porque o que te deixa feliz vai te deixar mais forte, né? Você vê, uma pessoa feliz é uma pessoa forte, né? Uma pessoa que consegue alcançar os objetivos, né? Tem uma saúde boa. Muitas pessoas querem estar perto, tem aquela personalidade magnética, né? Sim. E as pessoas tristes é o contrário disso. Então é bom a gente sempre observar as nossas emoções em qualquer situação da nossa vida, em qualquer situação de doença, de enfermidade, né? Como é que aquela pessoa está se sentindo em relação a tais pontos? Porque a metafísica da saúde faz exatamente isso. Ela liga os pontos, né? Por Sim. exemplo, se você sentir uma dor aqui no ombro, né? Porque você está levando peso que não é seu, né? Se você sentir dor de cabeça, você não se dá bem com a autoridade, né? Cada órgão, na verdade, do seu corpo, ele comunica algo. E não só o órgão do seu corpo, né? Tem vários estudos, né, do pé, né, de tanta coisa, até na nossa imagem pessoal, de como a gente, né, se expressa. Tudo isso comunica. Então, a gente só vai ter essa noção se a gente estiver no presente, se estiver atento, né? Uhum. E é o que a gente tem buscado, sair um pouco, né, dessas mídias, né, dessas redes sociais, e viver o agora, viver o presente. Porque muitas vezes a gente, até nessas mídias sociais, a gente não consegue nem terminar um curso, né? Eu falo por mim, porque eu Sim. tenho vários cursos. E aí, uma pessoa, eu comprei 4 cursos, vamos dizer assim, porque cada um dos meus colegas falaram assim: esse é muito bom, compra esse. Outro, esse é maravilhoso. Aí eu começo a assistir um. Aí quando eu tô no meio desse, não, rapaz, não, assiste o outro, porque o outro você precisa ver. Aí eu vou pro outro. Não, rapaz, mas aquele, aí eu vou para aqui. Aí eu volto para cá, aí fica nessa. Um curso e não realiza nada. Porque hoje em dia parece que a gente precisa de um hiperfoco para realizar as coisas, né? Porque é tanta informação ao mesmo tempo. Não sei se você se sente assim, Verônica. É Sim. tanta coisa, né? Você pega um livro, porque hoje tem tantos livros disponíveis em PDF, né? Você pega um livro, eu começo a ler um livro aqui do celular, e baixa a notificação do WhatsApp. Ah, tem alguém precisando de mim lá, minha colega, eu vou lá responder. Chega lá, você já entra no grupo, já tem uma. E o livro, cadê? Você vai lembrar do livro, né? Você já começou a assistir Sim. uma outra palestra, uma outra coisa, e ali aquele conhecimento que você estava adquirindo fica incompleto, né? Sim. A gente tem essa dificuldade de fechar os ciclos, né? Hoje em E porque dia, né? a informação hoje está muito, nós temos muita informação disponível de várias maneiras e ter foco realmente naquilo
que é necessário, ou que é importante, ou que realmente é um contributo para o momento, porque o que eu sinto muitas vezes é que há muita coisa que não é a melhor contribuição, eu não estou de todo a qualificar aquilo que nós recebemos, mas é importante que quando recebemos informação saibamos colocar o foco naquilo que será realmente importante ou que será uma mais-valia ou que vai acrescentar valor àquilo que nós necessitamos no momento, porque não perdemos. Basicamente isso acontece muito com todos nós, porque perdemos basicamente na informação e não vamos filtrar aquilo que realmente o melhor para o momento que estamos a passar e depois fica tudo muito disperso. E o que estavas a dizer em relação às emoções, sim, Mábia, eu também tenho essa, porque nós, apesar de estarmos a falar, também temos as nossas experiências, não é? Se calhar há muito aquele paradigma de que as pessoas, como estão a falar de determinado assunto, já dominam completamente o assunto, quando nós somos todos iguais, todos estamos a passar por experiências e fazer os nossos aprendizados, então de alguma forma aquilo que eu como Verónica e como coach, e seja aquilo que eu vá fazer e que vá trabalhar, porque acima de tudo nós somos seres antes da profissão que temos e dos papéis dos vários papéis que temos na vida, então é importante que todos nós, nas nossas situações, nas nossas relações e tudo mais, tenhamos esta atenção à nossa parte emocional, porque eu costumo dizer que o mundo precisa um pouco mais de consciência emocional e energética, para que as pessoas se sintam mais alinhadas, mais felizes, porque aquilo que é natural, ou que deveria ser natural, é que todos nós nos sentíssemos felizes, nos sentíssemos leves a criar as situações e as relações e tudo aquilo que nós queremos com leveza e amor, e não nutridos de medo e de confusão e mais confusão, porque depois, se as emoções não são ouvidas, o que acontece é que isso vai criar o caos emocional. Nós vamos nos sentir caóticos e vamos criar mais caos no exterior e mais medos e mais situações interessantes, exatamente porque não nos estamos a ouvir. E há muitas maneiras de nós fazermos esse trabalho, não é, Mádia? De nós ouvirmos as emoções, de trabalharmos as emoções, sentirmos. É só sentir, muitas vezes parece tudo muito complexo, mas às vezes é só parar, respirar e ouvir aquilo que o corpo e a emoção nos está a querer transmitir. Porque, como muito bem estavas a dizer, a metafísica da saúde, em que o corpo comunica, ele diz exatamente o que é que se está a passar. É por isso que é tão importante estar no momento presente e ouvir o que o corpo está a dizer. E se nós ouvirmos o que o corpo diz, nós vamos nos sentir mais felizes, porque vamos estar mais saudáveis. Uma pessoa que se sente saudável e feliz vai estar mais realizada, não é? E a realização, quando eu falo de realização, é no sentido de nos sentirmos felizes, apenas sem que o exterior dite essa felicidade, simplesmente por existirmos, porque isto já são outros assuntos, digamos assim, outras dinâmicas, mas esta noção emocional de que temos que ter alguma coisa de fora para que a emoção, para que nós nos sintamos preenchidos, porque depois é como se o que está no exterior tentasse preencher aquilo que não conseguimos interiormente e isso nunca vai funcionar. Nós podemos tentar fazer isso e tentamos, porque não, há um condicionamento mental muito virado para o exterior no nosso cotidiano, mas à medida que nós formos vivendo, vamos percebendo que aquilo que nos preenche tem que ser interior. E isso não tem nada, nós não temos que nos punir por sermos ricos ou por termos tudo no exterior, não é nada disso, mas que isso acrescente a nossa felicidade e não determine a nossa felicidade e quem é que somos, porque depois isso também cria situações emocionais e confusões emocionais, porque estamos a confundir aquilo que nós somos, estamos a colocar o ter no ser, não é? Em vez de sermos naturalmente, nós só somos em função de termos alguma coisa. Então, também me parece importante fazer esta partilha, porque também é um trabalho e um desafio que se calhar todos temos. Porquê? Porque há sempre muito do exterior, há sempre muita informação que vem do exterior de ter, e isso é que me preenche. Se nós fizermos esse caminho, depois provavelmente temos que retroceder e perceber quais é que são as nossas prioridades e aquilo que nos preenche como seres, porque se eu estiver bem e feliz comigo, naturalmente vou criar mais riqueza e abundância, porque a vida, a natureza, a terra é naturalmente abundante. Se não existe abundância na nossa vida,
e não há um fluxo natural, é porque a energia não está a fluir. E normalmente essa energia que não flui é da parte emocional. Há bloqueios emocionais que não permitem que as coisas cheguem naturalmente. Tudo o que nós queremos para nós. É interessante você falar isso, que eu estava pensando em exatamente falar nisso, nesses hiperestimulantes, né? A gente tem muitos estímulos ao nosso redor, né? E nós somos seres sensoriais, né? Então, qualquer estímulo de qualquer um dos nossos sensores vão ter a nossa atenção. Então, a gente costuma a olhar muito para o outro, a olhar, né, para as coisas ao redor, né? E o tempo todo nós somos estimulados, visualmente, né, pelo olfato, pela audição, a gente é o tempo todo estimulado. E a gente deixa de olhar para dentro de nós, né? E se envolve no inconsciente coletivo e às vezes nem sabe mais o que é nosso, o que é que veio, né, de lá de fora. Então, a gente costuma falar assim, silencia a mente, né, nos estados meditativos. Então, silenciar a mente e perceber-se, né, como todo, né? Porque nós somos parte de tudo, nós somos parte do todo. Então, se você fechar os olhos, o que é que tem agora? Só tem você. Só tem o seu sentimento, a tua respiração, né? E desligar, esse ato de desligar-se de tudo ao redor, né? E perceber o que há em você. Se você fechar os olhos e perceber, se você se conectar com cada pontinho do seu corpo, né? Será, eu estou sentindo lá do dedinho do pé, ó, tem alguma dor, tem alguma comunicação, células, você quer me dizer algo, né? E aí essa comunicação vai ser muito mais presente, muito mais verdade, né? Vai ser muito mais contribuição para nós, né? Essa busca dessa paz interior, né? Porque a gente às vezes fala, não, vamos lutar pela paz no mundo. Mas se cada um buscar a sua paz interior, né? Com certeza o mundo vai ter paz, né? Porque é reflexo do que nós temos dentro, né? Então é isso, é silenciar as vozes. Silenciar todo o conjunto, não digo o tempo todo, né? Porque a gente tem que ter interação. Mas eu digo assim, nos principais momentos decisivos da sua vida, né? Você tem que ter sempre um momento seu, né? No seu dia a dia, né? Porque a gente está muito focado em ajudar o outro, né? A gente fala assim, não, temos... O que é que se preza? Não, vamos ter empatia, vamos amar, né? Amar o outro, né? Ter empatia, mas e empatia por você, pelo seu corpo. Como é que seu corpo está funcionando, né? Não, vamos amar o outro, vamos ali entregar alimentos, vamos fazer tais e tais ações, sim. E como é que está a sua alimentação, né? Como é que está o seu amor próprio, né? Como é que você se vê quanto pessoa no universo? Você é feliz na sua profissão? Você é feliz nas suas escolhas do seu dia a dia? As suas escolhas estão sendo assertivas naquilo que você realmente quer para você? Você decide, né? Pelo que você vê ao redor, pelo que os outros falam, né? Porque eu já vi muitas pessoas falarem assim, ah, eu vou fazer isso. Aí né, muita gente fala, ah, não, eu não falei mais não, né? E porque não fica com a tua escolha, não fica com a tua intuição, que é o melhor caminho para você. Então, esse ouvir é bem mais do que nas suas relações do seu dia a dia. Esse ouvir é decisões para a sua vida toda, sabe? São coisas assim que você, lá na frente, vai ver, não, eu decidi certo, né? Esse é o caminho que eu deveria ter seguido. Ontem eu li um conto bem interessante, que aí falava que tinha um fazendeiro, e aí o cavalo dele sumiu. Aí o pessoal, oh, como é ruim, né? Você usava o cavalo para ir para arar e tal, e agora seu cavalo sumiu. Ele falou, será? Aí depois esse cavalo dele voltou com mais 2 cavalos selvagens para ajudar a arar. Então o trabalho ia ser, né, menor e ia ter mais produção. Aí o pessoal, ah, que legal, né? Ele, será? Aí o filho dele montou dentro desses cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Aí o pessoal, ah, que ruim, né? Aí ele, será? Aí veio o pessoal alistar para a guerra, e quando chegou, o filho dele não foi aceito porque a perna estava quebrada, né? Aí falou, ah, que legal, seu filho estava com a perna quebrada. Ele, será? Quer dizer, sempre né, vai ter 2 versões de como você encarar a vida, de como você escolher
ver as coisas boas ou as coisas ruins que acontecem ao seu redor como contribuição para a sua vida. E se você estiver focado no seu interior, no seu presente, você vai entender que tudo que acontece tem um propósito, tem algo para te ensinar, você tem algo para aprender naquele ciclo, né? E quando aquele ciclo acabar, vai ser esse aprendizado, vai te levar para outro patamar. Não é isso que a gente espera crescer sempre. E quanto a esse hiperfoco, a gente tem que realmente controlar, né? Controlar os nossos horários, né? Então a gente fala, ok, não, eu vou ler um livro agora, eu vou estudar tal material, então eu vou focar nele. Na hora que eu achar que realmente não tem contribuição para mim, aí eu passo para o outro. Eu não vou ouvir minha amiga dizendo, o outro curso é melhor porque eu não vou sair do lugar. Né? Porque o que pode ser melhor para o outro nem sempre é melhor para nós. Né? Nós temos que entender que nós somos indivíduos, que nós temos, né, a nossa bagagem, as nossas escolhas, as nossas opiniões. Então, segue a tua intuição, segue o teu melhor, né? Busca aquilo que te traz felicidade, com certeza vai ser um caminho de êxito, de saúde, né? De leveza e de felicidade. Sim, sim, é verdade. Esse conto é bem bonito, porque realmente é tudo uma questão de perspectiva, de como é que nós olhamos para as situações e as sentimos e as vivenciamos. E na vida tudo é um pouco assim, porque nós somos todos diferentes e as pessoas sentem a vida e as situações e tudo aquilo que existe à sua volta de modo muito peculiar, muito, muito pessoal, porque são as suas vivências, não é? Então é interessante quando nós somos convidados a simplesmente mudar a nossa abordagem ou procurar outra abordagem quando a situação nos faz sentir desconforto ou nos faz sentir dor, ou mesmo que nós estejamos a criar aquela situação de modo inconsciente, é sempre possível olhar para ela numa perspectiva positiva, ou seja, de que se eu fui capaz de criar esta situação com esta emoção, eu também sou capaz de dar a volta e criar melhor, mais positivo, tudo aquilo que me traga mais felicidade, mais leveza. E muitas vezes o que acontece é que, por outro lado, também as próprias situações podem não mostrar de todo aquilo que nós dizemos por positivo, mas muitas vezes conduzem-nos ao melhor resultado possível e àquilo que no final nos vai trazer mais felicidade, como é o caso do conto que tu estavas a partilhar, Mábia, porque realmente é muito interessante perceber que no final tudo aquilo que aconteceu tinha sim uma perspectiva muito positiva. Apesar do encadear dos acontecimentos não parecer, não é? Não ser assim visível, mas tudo tinha uma perspectiva bastante positiva e que levou ao melhor resultado possível, digamos assim, não é? Então, às vezes é tudo uma questão de perspectiva e de paradigmas, e quando vivenciamos as situações e sentimos as emoções, se nós tivermos se cada vez que sentimos algo, pararmos para questionar ou para refletir sobre aquilo que nós estamos a viver e não reagirmos de modo abrupto, não é? De modo a entrar em choque com aquilo que nós estamos a viver, porque se nós criamos a situação, como é que nós estamos a entrar em colapso com ela? É por isso que é sempre um convite a refletir sobre aquilo que está a acontecer na nossa vida. Se nós queremos a nossa vida, como é que então eu vou entrar em colapso comigo mesma? É por isso que depois se torna uma confusão emocional e isso traz, enfim, as suas situações interessantes, né, e a realidade que nós criamos, porque nós, em vez de muitas vezes analisarmos aquilo que estamos a viver, nós entramos em choque com aquilo que estamos a viver. Então, isso é quase como entrarmos em guerra com nós mesmos, não é? Então, este também é um convite para que todos nós consigamos, com todos os desafios que estamos a passar e que o mundo todo está a passar, conseguirmos olhar para as situações e para aquilo que elas nos estão a trazer do modo mais positivo possível para conseguirmos criar ou extrair a aprendizagem e o contributo maior da situação, seja pela situação que estamos a vivenciar, seja porque queremos mudar aquela realidade. Porque nós temos o direito de dizer assim: eu agradeço por tudo aquilo que vivi, mas agora quero viver uma realidade diferente. E isso está tudo certo, nós somos livres de criar aquilo que nós queremos, desde que nos sintamos assim.
E as emoções têm este fator muito determinante, não é? Porque as emoções, o sentir é magnético, cria muito rapidamente a nossa realidade. E por isso é que é tão importante que haja cada vez mais uma consciência emocional, para que paremos de criar aquilo que não queremos e comecemos a criar aquilo que queremos, não é? Mas que, claro, que a perspectiva seja sempre a mais positiva possível, porque independentemente de uma situação ou de outra, aquilo que é extraído na realidade é sempre um aprendizado. Seja porque queremos mudar, seja porque estamos a tomar consciência de como é que estamos, de como é que um trauma nos está a condicionar as experiências atuais, as situações atuais, as relações atuais, seja aquilo que for. Se nós mudarmos a nossa perspectiva, vamos perceber que há sempre um aprendizado maior naquilo que estamos a vivenciar e naquilo que as nossas emoções nos estão a dizer. E é interessante, assim, Verônica, que, assim, às vezes situações se repetem na nossa vida, né? E a gente nem presta atenção, né? Aí chega uma hora assim, por que sempre isso acontece comigo, né? Tal. Aí a gente não percebe que a gente está repetindo as mesmas atitudes, e por isso que a gente está tendo os mesmos resultados, né? Porque eu costumo ouvir isso de muitos pacientes, assim, em relações amorosas, né? Que sempre atraem o mesmo tipo de parceiro, né? Com os mesmos problemas. Por quê? Porque você continua com o mesmo pensamento e atrai esses problemas. Então, assim, é interessante a gente observar, além de todos os sinais do nosso corpo, a nossa vida que nós temos criando e observar os padrões de repetição, né? Porque se a gente veio aqui para aprender algo, né, na nossa vida, e se os padrões se repetem, é porque a gente precisa aprender para poder sair desse ciclo, né? Vamos aprender o mais rápido possível para a gente seguir aí em paz, em tranquilidade e felicidade. Sim, claro. Todos merecemos o melhor possível e que cada vez mais isso aconteça com toda a gente. Consigamos olhar uns para os outros com mais amor e mais cuidado, sem julgamentos, enfim. Considerar que cada pessoa é um mundo com as suas emoções, com os seus desígnios e que todos merecemos realmente estar bem e ser felizes e, enfim, e possamos emanar essa vibração não só em relação a nós mesmos como em relação aos outros, não é? E para concluir, Mábia, não sei se gostarias de acrescentar mais alguma coisa em relação a esta questão tão importante das emoções, da nossa conexão emocional e do vírus, ou enfim, seja este vírus ou qualquer outro, aquilo que nós criamos está muito conectado com a maneira como nos sentimos emocionalmente, com os nossos pensamentos, enfim. Com esta abordagem emocional é importante por nos dar a imunidade e o bem-estar, porque está diretamente, as emoções ficam registadas no corpo, não é? Digamos assim. Então, por isso é tão importante que haja esta consciência emocional e também é importante que haja esta percepção que acho que muitas vezes não há, de que tudo se cura. Tudo é possível ser curado desde que nós nos sintamos assim, porque eu crio tudo aquilo em que eu acredito, ou seja, as limitações que eu tenho ou os desafios que eu tenho existem em função de modo como eu acredito neles. Então, se eu acreditar que tudo é possível e que tudo é curável, eu vou criar essa realidade. E tudo aquilo que seja necessário chegar até mim para fazer essa cura, para fazer essa regeneração, ou seja, aquilo que eu precisar vai chegar. Mas é preciso que primeiro eu acredite que isso aconteça. Há muitas pesquisas do vírus e que as pessoas que conversam com o vírus, né? Elas se curam mais rápido. Você fala assim, não, mas que loucura é essa? Não, porque você fala assim, não, eu já aprendi, não com vírus ou com qualquer dor que você tá, né? A partir do momento que você se entroniza, que você começa a perceber por que aquela doença, por que aquela dor, por que aquele vírus, né, entrou no seu sistema imunológico, qual foi a abertura, qual foi a porta que você abriu, né? Como você se sentiu para aquilo vir para sua vida. Por exemplo, câncer de mama, né? Geralmente tem a ver com o masculino, né? Então, como você lidar com esse masculino, né? Então, a partir do momento que você entende a lição, que aquela doença, aquela enfermidade, que aquela virose, né, trouxe para você, aí você pode conversar com ela, falar, olha, tudo bem, eu já entendi qual o recado, o que é que eu preciso melhorar,
né? Então, muito obrigada por você ter vindo para o meu corpo, me sinalizar tudo isso. Você pode ir em paz, tá certo? Porque, assim, o vírus, ele não quer te matar também. A doença, ela não quer te matar. Eu acredito muito nisso, que ela só quer, né, te ajudar a entender, né, o seu corpo, entender que você precisa se cuidar, entender que você precisa tomar uma outra postura na sua vida, né? Então, quando você começa a alinhar esses sentimentos, quando você começa a arrumar, vamos dizer assim, essa bagunça, essa confusão interior que você tem, né? De não se entender muito, de não saber muito o que está acontecendo na sua vida, né? De não se olhar, né? De estar sempre preocupado com o outro. Porque tem pessoas que são assim, né? Ela mora com várias pessoas e geralmente mãe, né? Mãe tem muito isso, né? Cuida dos filhos e cuida do marido e não se olha. E aí, quando para ver, tem um monte de coisa, né? E geralmente só para quando realmente, né? Estás Já para obrigada. no sorriso, né? Sim, E às vezes somatiza, pior que às vezes somatiza tudo isso e vai colher na velhice, né? Então, assim, quando se você parar e se ouvir durante toda a sua vida, não, eu tenho uma enxaqueca constante a minha vida toda, então eu tenho que observar o que é enxaqueca quer me comunicar. O que é enxaqueca? É orgulho ferido, né? É essa questão de você não aceitar a autoridade sobre você, é aquele trabalho que você não gosta porque o supervisor, porque o dono, porque seja lá quem for, né, tá te impondo. Você tem que observar. Por que você sente dor de cabeça? Toda vez acontece, qual é o gatilho mental disso? Aí quando eu fico com raiva, aí quando eu fico revoltada, porque isso não pode acontecer. Então você observar quais os gatilhos das suas dores, né? Porque geralmente as pessoas sentem muito dor de cabeça, é uma enfermidade assim normal, né, Verônica? As pessoas falam, exato. né? Então, assim, o que é que aquilo quer te comunicar naquela hora? Qual foi a frequência que você se alinhou naquele momento? O que foi que você sentiu, né? O que é que você permitiu vir para dentro de você? Então, é arrumar casa, Uhum. arrumar dentro de você as suas emoções, os seus sentimentos, para poder entender, né, como tudo isso pode ser contribuição para você, como pode te ajudar, né, a ser melhor, a ser mais saudável, a ser mais feliz. Porque o Sim, nosso corpo, ele não quer a gente doente, não. O nosso corpo quer a gente saudável, quer ver a gente bem. Então, essa, esse momento de meditar, né? De você silenciar, de você ouvir essa voz interior, é muito importante. Comece meditando 5 minutinhos, né? Coloca aí no despertador hum, do celular, né? 5 minutinhos, e aí vai chegar um momento que você, em todas as situações da sua vida, você vai saber silenciar a sua mente e encontrar a resposta dentro de você, porque todas as respostas estão dentro de nós. Porque nós somos a melhor cura para o nosso sistema imunológico, porque nós verdadeiramente somos a melhor contribuição para nós mesmos. é verdade. E eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, que é como o nosso corpo é tão inteligente e nos ama tanto, porque com todas as coisas que vivenciamos, não é? Sejam a nível emocional, seja muitas vezes até a nível de comida, de ingerirmos algumas coisas que não são a melhor contribuição, e com tudo aquilo que nós vivenciamos, o corpo é tão resistente e ama-nos tanto. Eu gostaria de deixar essa reflexão exatamente para que, da mesma maneira que o corpo nos ama, para que nós também possamos amar e respeitar e ouvir-nos mais, ouvir as nossas emoções. Porque isso também significa que nos estamos a nutrir, nos estamos a amar e a respeitar. E para qualquer situação, relação ou aquilo que nós vivenciarmos, o trabalho é primeiro connosco. Porque se nós vamos vivenciar as situações em função da situação ou do outro, mais cedo ou mais tarde as emoções e o corpo vão falar connosco. Vão bater à porta e dizer: minha querida, meu querido, há aqui alguma coisa que precisa de ser ouvida, de ser trabalhada, de ter a devida atenção, porque o nosso copo precisa de estar cheio e repleto de amor e autocuidado, para que nós também depois possamos ser a melhor contribuição quando estamos num relacionamento com o outro, seja profissional, amoroso, de amizade, de família, seja aquilo que for. Nós seremos sempre a melhor contribuição se primeiro
fizemos esse trabalho connosco mesmo, com nós É mesmos. verdade. E também eu fico pensando assim que quando a gente pode perceber assim, as pessoas mais velhas que têm mais rugas são aquelas pessoas mais preocupadas, né? E as pessoas Sim. que têm mais leveza, né? São as pessoas mais jovens, né? Aí eu já, às vezes eu vejo assim duas irmãs falando, mas aí, ó, é nova assim porque não se preocupa com nada, né? Sim. Fala, né? Uma irmã falando da outra, e você é velha que se preocupa demais, né? Então, assim, a gente observa isso nas emoções do nosso dia a dia. A gente tem exemplos o tempo todo das emoções do nosso dia a dia, né? É muito interessante a gente perceber isso ao nosso redor. Então, como ser essa pessoa mais leve, mais jovem, mais bonita, mais feliz? Não se preocupando tanto com o caminho do outro, se preocupando com o nosso caminho, ouvindo, né, esses sinais do nosso corpo, essas mensagens. E aí, com certeza, a gente vai envelhecer com saúde e com felicidade. Sim, é isso mesmo. Então, gratidão a todos pela vossa presença, por estarem aqui com a vossa energia, com o vosso cuidado e voltamos então para a semana. Um beijinho, um bom dia. Um grande abraço. Até Tchau, tchau. logo.